Aí, Aí, tudo certo, Lu? Boa noite. tudo certo? Aí, o seu prazer, boa Maravilha, noite. tudo Como é certo. que estão as coisas aí? Vamos dar boa noite aí pro pessoal que está E chegando para nos acompanhar, né? esse vídeo está chegando mais gente aí. É uma Que alegria a bom. gente poder falar sobre os nossos assuntos, né? A gente, para quem não conhece, né, que é Plus Premium, a gente se dedica um pouco mais à parte de serviços artísticos, né, para eventos, e no caso aqui a gente está falando de casamentos. E Uhum. então a gente acaba convergindo, né, em diversas situações, né, Lu? Tanto nos casamentos quanto em outras situações também. E no fim a gente acaba Isso aí. passando essa convergência mesmo, né, de situações onde a gente acaba trocando experiências e convivências, né? Isso aí. É um prazer estar aqui com vocês, participando, né, desse projeto tão bacana aí da Presto, né, que começou antes da pandemia, foi pausado e agora continua. Exatamente. Mas, Lu, Isso aí. antes de a gente começar já no tópico do tema aqui, vamos te apresenta aí para a gente deixar Ah, registrado aqui, para então. quem é do nosso perfil e também, claro, para os teus seguidores, né, quem é a Lu e o que faz, né, a que veio. Então, tá bom. Então, eu sou Lula Hess, sou cerimonialista e gestora de eventos. Trabalho com eventos desde 2000 casamentos. Sou de Novo Hamburgo, né? Atendo Novo Hamburgo, Serra Gaúcha, região metropolitana, Porto Alegre e cidades próximas. E se alguém precisar me levar para mais longe também, só consultar. Se a gente tem data, a gente vai. Que legal. E na semana passada a gente conversou com a Gabriela, o tema era Destination Wedding, né? E até um participante Uhum. que agora não vou lembrar o nome falou, né, dos outros tipos, as outras possibilidades que existem, né, para que os outros podem escolher, às vezes ficam, por diversas razões, né, ficam limitados ao mais tradicional, mas hoje em dia as opções são muito diversas, né? E atende todos os gostos, gêneros, bolsos, né, elas vão variando. Então, acho que o sonho, às vezes, pode estar mais próximo do que as pessoas imaginam, do que as pessoas imaginam. Então, por isso também, né, na nossa conversa, a gente decidiu falar sobre essas possibilidades. Aqui, que tipo de festa, que tipo de casamento, né, os noivos podem imaginar. Né? Vamos começar, de repente, citando aí algumas possibilidades e depois a gente pode ir discorrendo aí e falando dessas nuances, né, que cada uma delas tem. É, o que a gente observa, né? Então, com esse passar do tempo aí, com pandemia, as gerações mudam, né? As crises acontecem, vem pandemia, vai pandemia, mas o que não muda é o sonho de casar, né? Então, a gente teve grandes transformações aí com a pandemia e a gente, então, entraram novos estilos de casamento. E às vezes as noivas entram em contato comigo e dizem assim: ah, eu tô com umas ideias meio louca, tu acha que vai dar certo? Eu tenho uma coisa para dizer: nenhuma ideia é louca, né? Então você que está aí, que entrou na nossa live, a gente vai conversar sobre os tipos de casamentos. Eu separei aqui alguns mais comuns para a gente ir conversando então um pouquinho sobre cada um deles. Não vou nomear todos eles agora, vou nomear e vou falar um pouquinho sobre cada um deles, até para a gente ir conversando esse bate-papo. E daqui a pouco, se o pessoal quiser interagir, fazer alguma pergunta, fica bem à vontade. Maravilha. Vamos ver aí quem é que entrou para conversar com a gente primeiro, né? Mandar boa É, noite aí pra galera, pessoal. uma boa Que noite, legal que então. vocês estão aqui. Eu Aham. só dei boa noite para o Vini, que fez o comentário ali, que é nosso colega Ah, aqui, mas deve aham. ter mais gente aí chegando, enfim. Ai, que Sabe legal. que uma coisa que eu ia comentar é que, ali da minha vivência assim, mais recente, principalmente depois da pandemia, que foram os mini weddings, né? Uhum. Também foi decorrente também em função daquela limitação que tinha dos espaços e tal. Então foi uma alternativa assim meio prática e possível, né, do que era possível na época, e também meio que deu abriu assim talvez o olhar dos noivos para essa possibilidade, porque daqui a pouco a pessoa já imaginava, nossa, não vou poder fazer um casamento porque investe tanto, investe isso. E o main wedding ele veio como uma alternativa que até pode ser conjugada com o destination wedding, porque o fato de ser um casamento menor em termos de número de pessoas possibilita Uhum. talvez que, eu pensei em fazer um casamento de 100 pessoas, mas com esse mesmo dinheiro eu posso fazer um destination wedding em tal lugar. Né? Então, tu pode fazer talvez uma troca, e daqui a pouco, como a gente sempre comenta, mas será que a fulana, todo mundo que está aqui realmente é próximo? Assim, Tão porque a gente sabe importante. que tem uns casamentos mais tradicionais que boa parte dos convidados é decorrente dos pais e tal, né? Tem essa coisa. Uhum. Então, como é que percebeu, como é que percebe esse movimento? Assim, É, eu gosto sempre, né, de falar que o clássico, o tradicional, era aquele igreja, festa, né, onde a gente tinha 300, 350 convidados, né. Isso eu fazia muito no início, né, quando eu comecei a trabalhar com casamentos, era muito comum a gente fazer casamentos muito grandes, porque era tradição.
né? Era assim, eu falava em casamento, é aquela coisa, né? Junta os convidados da noiva, convidados do noivo, junta os convidados do sogro, da sogra, da mãe, do pai, né? Então, virava uma grande festa. Esse é o casamento clássico. Então, a gente começa falando dele, né? Que ele é o clássico, porque ele é o tradicional. Era o que a gente conhecia. Daí, o que aconteceu? Veio os mini weddings, né? E eles tiveram esse reforço por causa da pandemia. Ele é o queridinho do momento, realmente, né? Os noivos estão gostando muito, né, dos mini weddings, porque eles têm menos de 100 convidados. E ele tem, então, essa pegada intimista, né? Então, a lista, ela se enxuga bastante. E daí, então, os noivos estão entrando mais nessa realidade financeira, digamos assim, trazendo, né, as pessoas que eles mais gostam e fazendo esse mini wedding. Daí a gente tem, né, o mini wedding que pode acontecer ao ar livre e tem o mini wedding que pode acontecer na igreja e pode ir para a festa depois, né? Então, igreja, festa ou festa no mesmo local, pode ser durante o dia, pode ser de manhã, pode ser de tarde, início da tarde, horários distintos, né? Então, o mini wedding, ele tem muitas possibilidades. Então, por isso eu acho que ele é o queridinho. Ele oferece variações dentro dele mesmo, oferece inúmeras possibilidades, né, que o casamento tradicional talvez às vezes ingesse, né? Começa porque não é em todo lugar, digamos, você escolheu a cidade, o destino, enfim, mas talvez não tenha um lugar que abrir 300 pessoas de forma realmente confortável, sem ter um custo assim, muito mais elevado. E tem a questão do horário também, né? Então, o casamento clássico é aquele que começa, né, a celebração no finalzinho da tarde na igreja e todo mundo vai para a festa para depois ela virar uma grande balada que vai, né, varar a noite e vai até as 5 da manhã. Né? Então, sim, esse é realmente o clássico. Já, né, o mini wedding, daqui a pouco, por ter menos pessoas, essa pista não esquenta tanto, as pessoas conversam mais, então ele já tem uma outra pegada, né, que não é tanto, né, aquela balada de 300 pessoas, né, aquele aparato de pista que a gente colocava, né, então tudo é menor, né, o aparato de som e luz é menor, então a gente vai moldando de acordo com o que vai acontecendo, né. Daí a gente tem os casamentos. Então, quer dizer que a minha percepção, até, né, olhando assim para os convidados, é que o aproveitamento da experiência como um todo, né, eu acho que ela é mais rica. Porque, por exemplo, se você faz um casamento, por exemplo, no meio da tarde, você tem todo aquele final de tarde, né, onde você vai, por exemplo, fazer um coquetel ou alguma coisa do gênero, né, onde as pessoas podem ali conviver, tomar um espumante e tal, ver o pôr do sol, né, dependendo da situação. Depois vai para a janta ou vai ter uma recepção com música ao vivo e tal, e depois muda o ambiente. Então, são no mínimo 3 ou 4 situações que vão até chegar lá na festa propriamente dito, né? Ou às vezes é só mais um jantar intimista, mas o fato é que eu acredito que sai dessa coisa assim do sol, a cerimônia e a festa. Então, acho que essa riqueza assim, de experiências, da experiência do convidado também, claro que os noivos, obviamente, mas os convidados, eu, pessoalmente, assim, eu comecei a reparar que eu acho que ela é mais rica. E eu sempre gosto, né, de dizer para o meu cliente, se ele escolher um lugar tão bonito, um lugar que tem um jardim, né, que tem um gramado, que é aquilo que realmente encantou eles na hora da escolha, tem uma árvore, alguma coisa que eles gostam muito, por que fazer isso à noite? Ou no final da tarde, onde as pessoas vão aproveitar pouco. Vamos aproveitar a claridade do dia, até para eles fazerem umas fotos bonitas depois da celebração, antes de ir para a festa, né? Aproveitar esse pôr do sol, que nem tu dissesse, né? Então, quer dizer, são muitas as possibilidades. A gente não precisa ir para aquele casamento tradicional das 19, 19h30. Né? Então, a gente usa a natureza como pano de fundo. Daqui a pouco esse aparato de luz eles não vão precisar despender e colocar ainda no orçamento, porque eles vão estar com a qualidade do dia, né? Então, são inúmeras vantagens, né? Trazer casamentos para mais cedo tem muita vantagem, com certeza, né? E a gente também tem os casamentos na praia, para os noivos, né, que curtem esse lance do pé na areia, uma coisa mais, né, solta, uma vibe mais tranquila, né, então é um outro estilo de casamento. Claro que a gente está falando de casamento na praia, num litoral que seja muito favorável, né, que nem o nosso litoral, que ele é muito pouco favorável, que tem muito vento, né, alta de maré, então tudo isso, né, aqui no Rio Grande do Sul é bem difícil a gente fazer casamento na praia, mas já indo para Santa Catarina, né, a gente já consegue fazer umas, né, celebrações, né, bem legais, assim, na beira da praia. Infelizmente, o nosso litoral é muito aberto, né? Então aqui existem poucas possibilidades, né? Acho que Torres ainda a gente consegue, dependendo da época do ano. Verdade. Tem essa limitação, inclusive estética, né? No caso aqui das nossas praias. Né? E a gente sempre tem que pensar que o conforto do convidado, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Isso é bem importante, né?
Porque daqui a pouco ele, coitado, né? O convidado tá naquele vento, naquela confusão toda, né? Tá louco pra sair dali. Então, os noivos às vezes adoram, né? Mas as pessoas... se no normal, quando é casamento aberto, lá no sítio, no dentro do hotel, mas ao ar livre, a gente já tem que ter certos cuidados, né? Imagina na praia, né? Que é tudo... não tem controle praticamente zero, né? É zero. Controle zero, é verdade. Então, Quem manda é a natureza. Você está fadada a ter situações bem complexas, né? Bem complexas. E assim, que outras possibilidades assim têm surgido ou que tem... além de Destination Wedding, né, que tu conversou, né, com a colega esses dias, né, numa outra live, que tu comentou antes, né, que os noivos escolhem um destino turístico, onde eles vão, até convidam a família, também ele é um pouco menor, até por causa desses deslocamentos maiores. E a gente tem o casamento igual, né, que são casamentos entre as pessoas do mesmo gênero, né, do mesmo sexo, que a gente chama de casamento igual, né, então... é muito legal a festa também, acontece de uma forma muito solta, muito leve, eles também não curtem muito os protocolos. Então, a gente como cerimonialista, né, a gente está aberto a todas as ideias que os casais trazem para nós e a gente, então, adequa, né, logisticamente com todos os fornecedores para a gente executar aquele sonho deles da melhor forma. E nós temos também os home weddings, né, que são casamentos que são feitos na casa dos noivos ou na casa de um dos pais, né, que proporciona, que tem um espaço interessante, que tem um jardim interessante, né, então esse home wedding ele é muito íntimo, né, por causa também do espaço, né, questão de logística do próprio evento, né, então a gente pode executar ele, né, na casa da família sem problema nenhum, né, até 30 pessoas, né, dependendo da residência a gente consegue fazer um home wedding, né, com celebração e festa e adequando, né, as condições às vezes do sítio ou da casa da família para a gente fazer. E ainda nós temos o elopement wedding, né, que nada mais é do que os noivos fogem para casar, né, que isso foi muito divulgado na época da pandemia, né, que os noivos, então, como eles não podiam fazer a festa e não podiam convidar as pessoas para estarem juntas, eles, então, iam para o destino turístico, né, então tinha o celebrante, tinha o cerimonial, tinha o fotógrafo e eles. E eles, então, executavam esse casamento, o elopement wedding, para depois, então, quem sabe, quando eles voltassem para a cidade deles, se existisse a possibilidade de liberação de data, enfim, de número de pessoas, eles até faziam uma festa, né, com os familiares e com os amigos. Então, o elopement ainda existe, né, a gente faz muito em Gramado, cidade turística, né, Bento Gonçalves, a gente faz, porque às vezes o casal vem, então, para fugir, às vezes, de uma grande festa na sua cidade, eles acabam vindo sozinhos e vêm para casar aqui, né. Então... esse é o elopement. Essa passa também pela questão do orçamento, né? Mas passa também pela questão de gosto pessoal, né? De como é que quer celebrar com certeza. Momento, né? O grande dia. E às vezes também uma condição familiar, às vezes, né? Não é tão favorável por uma razão ou outra. E essa acaba sendo uma opção mais prática, assim, e desejável. Por N motivos, né? Eu sempre digo, as pessoas, elas querem casar, querem celebrar. O casamento, ele tá aí. Mesmo que seja somente para os noivos ou para 300, 400 convidados. O casamento, né? Tu vai ter um álbum, tu vai ter fotos, tu vai registrar. E isso é muito bacana para a história do casal, né? E os micro-weddings também, eles são para no máximo 30 pessoas, ele é muito íntimo, normalmente a gente faz somente um jantar, às vezes acontece uma pista de dança, mas muito pequena, alguns sempre gostam de dançar mais, né, mas os noivos também, eles dão uma atenção muito especial, porque essa lista é muito seleta, digamos assim, né, são realmente aquelas pessoas que são muito, muito importantes para os noivos, então eles optam pelo micro-wedding, né, que daí a gente também tem lugares, né, restaurantes, às vezes até um espaço de eventos, alguma coisa menor, que a gente consegue fazer essa festa tão bonita como se fosse uma festa grande. Então, possibilidades todas existem. E nós temos ainda chegando aí, né, a partir do Pinterest, né, que é onde as noivas bebem dessa água do Pinterest, né, para ter ideias, inspirações, né, nós temos o que está acontecendo muito nos Estados Unidos é o Farm Wedding, né, que é uma celebração e a festa que acontece no estilo muito rústico, né, então ele tem aquela leveza do campo, que às vezes os noivos gostam, né, daquela pegada de fazenda, então eles fazem num galpão, que, né, simula um galpão de uma fazenda, então por isso se chama Farm Wedding, né, que é essa fazenda, né, então dentro desse galpão acontece, né, a festa ou a celebração acontece na rua, num gramado, para então a gente fazer a festa dentro desse espaço. E também, né, daí nós temos o Slow Wedding, né, que também é uma outra pegada, que é para os noivos que desejam
muita sustentabilidade, né, que não querem agredir o meio ambiente, e daí então vem também os eco-weddings, né, que daí são totalmente sustentáveis, né, eu já fiz um casamento de 2 biólogos, né, então há muitos anos atrás, e eles já estavam preocupados com isso, né, de não ter desperdício de energia elétrica, de produzir muito lixo, porque um evento ele produz muito lixo, né, se a pessoa depois ela vê, quando a gente faz a desmontagem do evento, ela que nunca viu, ela se apavora, né? Ela diz, meu Deus, isso aconteceu de produção de lixo no evento. E acontece, né? Porque todas aquelas flores, todos aqueles, né, aqueles adornos, né? Tudo isso, papelzinho de docinho, tudo isso é lixo, né? Então, essa pegada, né, do slow wedding e do eco wedding aí contempla, então, os noivos que realmente não querem agredir a natureza, trazem o casamento para o dia, para não consumir muita energia elétrica. Então, existem muitas possibilidades. Então, por isso que quando a noiva me diz assim, tô com umas ideias muito loucas, não porque alguém já pensou, ou a gente já fez, ou a gente fez algo parecido. De algum lugar vem uma inspiração, né? E a gente, que é profissional, acaba estando mais atento, né, para essas vertentes, né, que vão surgindo. Para as tendências. Né? A gente precisa estar, né? Eu não sei se o pessoal que está isso quer que alguém pergunte alguma coisa, que fique bem à vontade. Gente, eu não sei quem está aqui conosco agora, nesse exato momento, mas a gente pode perguntar aí, né, ou comentar, que a gente vai também esticando, né, os assuntos que forem mais, que vocês acharem mais relevantes para a gente deixar cada vez mais rica aqui a conversa. Enquanto isso, Lu, deixa eu comentar contigo, que no caso desses casamentos, desse modelo que tu falou aí, né, mais ecológico e tal, que soluções assim, além do, por exemplo, de fazer para o dia, né, para preservar um pouco essa questão da energia elétrica e tal, que outras soluções assim práticas em relação à decoração, por exemplo, que se encontra para né, diminuir esse impacto. Os noivos eles já chegam normalmente para a gente com algumas ideias assim, né? Porque eles sabem que, por exemplo, quando a gente usa flores num arranjo, que ele seja em esponja floral, que ele seja exposto num vaso, ele é uma flor de corte. Então, ela foi criada para aquilo, né? Ela é cortada para a gente usar no evento e depois a gente coloca ela fora. Então, a gente já tem, né? Então, a solução, né? Que a gente vai com o decorador. Então, a gente dá a ideia, né, para o cliente que, por que não ele usar uma flor plantada num vaso? Colocar na mesa como um arranjo normal e depois até isso pode ser a lembrancinha da festa. Ela pode, né? O convidado pode levar e plantar na sua casa. Então, quer dizer, a gente evita aquele uso das flores de corte fazendo com as flores plantadas em vaso, né? Tudo são possibilidades que a gente, então, traz para o evento e vai ficando daí a cara dos noivos, né? Personalizados, porque daí as pessoas que estão lá no dia, realmente, elas vão dizer, eles se preocuparam com isso, né? Que isso realmente não é um assunto, assim, que era da boca para fora, né? Que eles realmente se preocupam. E aí fica realmente personalizado com a cara dos noivos, né? Porque às vezes também, apesar de eventualmente os noivos serem nessa pegada, nem todos os convidados são, mas obviamente, né, estão ali, certamente vão entender o porquê, né, de determinadas escolhas, ou de todas, enfim. E a gente tem que pensar que não existe certo e errado. Aquilo pode ser certo para a pessoa, pode ser errado para o convidado, mas ele vai entrar na vibe, ele vai entender que os noivos queriam aquilo. Né? Por que o meu tem que ser do jeito que todo mundo foi, ou ser do jeito que aqueles outros casamentos que eu fui? Não, a gente pode personalizar do jeito que eles desejam, e na hora que a pessoa recebe o convite, ela já vai entender. Né? Ali no convite, tu já vai dar a cara do evento. Né? Então, sim. Eu acho que tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Sim, o Vini perguntou, com o frio do estado do Rio Grande do Sul, os casamentos na Serra são mais ou menos frequentes? Como é que é isso? Olha, o que acontece? As pessoas, né, por exemplo, nós gaúchos, a gente não gosta muito do frio, né, para casar, para fazer festa, para sair para rua, para ficar de madrugada, né, porque a gente não gosta de se expor ao frio. Mas quem vem de fora curte isso e quer isso, né, então eles acabam vindo, a gente fazendo, né, ou às vezes eles vêm um ano antes, né, porque os Destination Wedding, né, a gente começa a planejar 1 ano e meio a 2 anos antes, né, então é interessante eles virem naquela mesma época que eles estão pretendendo casar. Por exemplo, eu quero casar em junho e julho em Bento Gonçalves. Eles vêm naquele ano, em junho e julho, olham como é que é, clima, né, tudo certinho. É isso que a gente quer, ok, é isso. É assim que vai ser, serração, umidade, é isso que vocês gostam, isso que a gente adora, então é isso aí. Mas se vocês não querem isso, realmente, né, e a gente tem que dizer para eles, né, que nós estamos na fronteira climática, né, que é o Rio Grande do Sul, tudo que acontece na Argentina e no Uruguai, a gente está à mercê das mudanças, então a gente nunca sabe. Então um ano nunca é igual ao outro,
Tanto que a gente está aí nessa temperatura de 20 e poucos graus, né? Durante toda essa semana aí, que para mês de junho isso é inédito. Então, o nosso clima é maluco mesmo. Sim. E no fim, assim, no caso da temperatura e do ambiente como um todo, no fim faz parte da experiência, principalmente no caso do Destination Wedding, né? Assim como quem, eu quero casar em Cancún. Então já sabe mais ou menos, você imagina o que a pessoa espera, né? Pois, como quem vai casar na capa da época dos furacões, né? Tem esse detalhe. Mas o que, em princípio, a pessoa espera, né? Essa experiência de estar na praia ou a experiência de estar na serra, né? As bebidas, de repente, vão ser outras, vão ser vinhos, vão ser, né, bebidas que estejam adequadas àquele ambiente. E o que acontece, né, no Destination Wedding normalmente, mesmo que seja dentro do próprio Rio Grande do Sul, porque às vezes a gente tem pessoas que vêm do interior do estado para casar na serra aqui, né? Então, eles pouco vêm, porque eles estão a 500, 600 quilômetros de distância. Então, é um evento vir para a serra. Né? Então, todas essas pessoas, todos esses convidados que vêm, eles acabam, né, fazendo o casamento, às vezes, na sexta-feira, para o pessoal vir na quinta, vai no casamento na sexta, daí aproveita o sábado e domingo para continuar fazendo outras visitas, fazer o resto dos passeios. Então, isso se estende, né, acaba proporcionando uma viagem, né, para as pessoas aproveitarem também, além do casamento. Isso também é interessante, né? Então, acontece sim, né? Eu tenho aí, final do ano, aí uma noiva que mora no interior do estado, que ela vai casar em Canela. Né, e todos o pessoal, hoje ela mora aí, né, porque eles são do Rio, alguns, né, parentes estão vindo do Rio, então para eles é interessante, né, então eles vão casar em Canela em dezembro, então todo mundo, opa, tem Natal Luz em Gramado, todo mundo já se programa para fazer um final de semana estendido. Isso aí. Eu acho que é um ganha-ganha, assim, em geral, né. Embora, claro, certamente tem talvez um ou outro convidado talvez tenha as suas limitações, né, de claro, e tudo mais, mas isso também faz parte da escolha, né. Tem que se planejar um tempo antes para o pessoal reservar o hotel, né, se programar. Então não pode ser assim, daqui a 6 meses nós vamos casar, né, num destino longe que todo mundo tem que se virar para ir. Não, né? A gente tem que programar. Só se fosse um imóvel. E os noivos que estão pretendendo casar também tem que pensar que a gente ainda continua com aquele gargalo que a gente formou na pandemia, né, que a gente também está à mercê de datas, né, e sabendo que sábado é sempre uma data nova. Então a gente acaba sugerindo para o cliente, né, case numa sexta, case num domingo, porque daí daqui a pouco, né, proporciona outros momentos. Eu ia comentar antes, até acabei esquecendo, com essas inúmeras possibilidades que vem surgindo, né, cada vez mais, ou variações delas, também muitos espaços começaram a se adequar, ou surgiram espaços realmente pensados para essa finalidade, né, de eventos, principalmente casamentos. Então, as possibilidades começaram a se ampliar, inclusive, para atender essas diferentes demandas, né, de cada tipo de noivo, vamos dizer assim, né? Isso eu notei, assim, nos últimos anos, né? Porque antigamente era o famoso, assim, vai para a igreja, depois vai para o salão, vai para uma sociedade. Para o clube, né? Para o clube. E hoje em dia, eu, por exemplo, vejo muito pouco as pessoas indo para clubes ou para salão de igreja, que né, até pela limitação. Era o tradicional salão paroquial, né? A gente colocava 500, 600 pessoas no salão paroquial, era enorme, né? Então hoje os noivos vão convidar 70 para botar num salão enorme desse, eles vão gastar com muita cenografia, muita decoração, para deixar esse espaço acolhedor, digamos assim. E aí veio, então, né, essa vertente, digamos assim, né, de espaços de médio para pequenos. Né, onde a gente consegue, então, acolher esse número menor de pessoas, de convidados, e fazer uma festa bacana com um espaço menor, onde daí a gente proporciona o salão para as pessoas, né, jantarem, sentadas em mesas, e ainda com espaço para, né, para pista de dança, e, enfim, né, que daqui a pouco se eles querem, né, então veio, né, a gente, graças a Deus, né, as opções aumentaram muito, né, então a gente está bem feliz com isso. Inclusive hotéis, né, os hotéis também se adequaram muito a essa possibilidade, né, abriram, pelo menos, né, muitos abriram essa possibilidade para os casais, de uma maneira geral. Né, até restaurantes, né, restaurantes que fecham para o público, né, e quando tem um evento, um casamento, assim, eles fecham e ficam atendendo daí só o evento. Então, daí a gente já consegue fazer festas, né, mais enxutas, com um cardápio mais bacana, né, porque daqui a pouco, né, tu tá ali no restaurante, tem um chefe, onde então ele proporciona um cardápio bem interessante, né, então é bem legal. Sim, o Vinícius aqui está perguntando, Vinícius Moreira, que é o outro Vinícius, né, o primeiro Vinícius que foi o nosso ali, casamento durante a semana, segunda a sexta, tem tido procura? Olha, aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem essa coisa de que o sábado é o
a data ouro, assim, para casamento, né? Ah, não, eu preciso casar no sábado. Já fiz casamento em sexta-feira, é muito legal. Já fiz casamento em domingo. Mas de segunda a quinta é muito raro. Já fiz casamento em quinta-feira, que eram pessoas que vieram para casar na Serra e fizeram na quinta para proporcionar esse final de semana estendido para os convidados para eles ficarem. Então, mas segunda, terça, quarta, para nós não é comum. Mas para o resto do Brasil é muito comum. Né? Se casa de segunda, por exemplo, até, né? é uma pena. Claro, porque a gente está fechando as agendas, né? E a gente começa a dizer não para o cliente, né? Porque é possível, né? A gente só tem 4, 3 sábados, dependendo do mês, né? Para conseguir ter data livre, né? Então, e assim, o dia da semana ainda proporciona um desconto interessante, porque tem espaços de eventos que tem uma tabela diferenciada para outros dias que não no sábado. A maioria deles já tem isso. Então, porque às vezes o local fica ocioso, né? Então, para eles, quanto mais ocupação eles tiverem, mesmo que seja a um custo menor, assim, um investimento menor que o noivo vai fazer, para eles tanto melhor, né? E é interessante para os noivos, eu sempre digo para eles, né? Pensem bem no assunto, mas é ruim, as pessoas trabalham. Mas eu acho assim, ó, um casamento tu não faz assim, um mês. Não. Tem tempo que as pessoas podem se programar, podem pegar uma dispensa do trabalho, né? Então, Lu, casamento domingo é ruim porque não vai ter profissional de beleza para fazer make e cabelo. Tem sim, eles atendem domingo. Ou feriado, a pessoa diz, hoje é feriado, não vou casar no feriado porque não vou ter ninguém, não vai ter um salão que vai abrir para mim. Sim, se a gente combina antes, não tem problema nenhum. Vale a mesma lógica. Eu acho que todo mundo que em outros dias não tem tanta ocupação, querem ter ocupação. Vale para o salão, vale também para os profissionais. Nós, de uma maneira geral, né? Agora, depois da pandemia, principalmente, foi até relativamente comum, assim, ou tocar em casamentos que são, assim, ou no meio do feriado, ou um dia antes ou um dia depois, assim, já aconteceu. O pessoal aproveitando esses períodos, assim. Mas com certeza, quando chega para nós, assim, como prestador de serviço, já chega a data pronta, né? Mas se eu pudesse opinar, com certeza eu sugeriria a mesma coisa, principalmente da minha parte pela questão orçamentária, né? Porque isso muda muito mesmo. Né? Muda muito mesmo. O investimento vai ter que ser feito, né? Não, com certeza, né? Porque daqui a pouco tu tá querendo um espaço que tu namorou há um tempão para data tal, daí tu chega lá, não tem a data. Daí tu, te frustra, né? Traz tudo para sexta-feira, ou vai para o domingo, e daqui a pouco ainda tu vai ter umas vantagens, vai receber um desconto legal, vai poder negociar alguma coisa. Sempre sai uma negociação, né? Então, eu acho interessante, eu acho que os números têm que pensar nisso. Inclusive, eu acho que há possibilidades que num sábado já não teria tanta escolha. Teria que pegar o que tivesse, por exemplo, eu queria um fotógrafo tal. Mas o fotógrafo tal já estava 2 anos atrás, já fechou essa data aí. E aí faz o que... Então, assim, perde muito poder de escolha, né? De uma maneira geral. Sim. Que nem acontece, por exemplo, em São Paulo e Rio, que as igrejas mais disputadas, elas estão com o calendário fechado 2 anos para frente. Imagina, a pessoa esperar 2 anos, né? Às vezes eu fico pensando, puxa vida, né? Quanta coisa acontece em 2 anos, né? Nós vamos tiver uma pandemia aí, né? Ficamos 18 meses aí, né? E aí, né? Então ainda daqui a pouco cai nesse limbo aí de estar nessa agenda disputadíssima de uma igreja dessa, né? Daí não dá. Acaba não sendo prático, né? Assim, em termos gerais, porque o grande agora vamos nos movimentar para fazer um evento de casamento e tal. Eu acho que até o psicológico, né? Fica envolvido, né? Porque daí quer que aquilo passe logo, né? Poxa vida, eu tô esperando tanto tempo que não chega nunca, né? E não fazer o inverso, né? Que é limitar justamente. Aí começa a se limitar em diferentes situações porque tu não foi flexível no início, né? É que nem às vezes, né? Por exemplo, um cliente entra em contato com a gente tá com a data livre. Daí ele, daqui a pouco, 2 meses depois, ele entra em contato de novo, nos pergunta, e aí, a data tá livre? Não tá livre. Mas eu queria começar só a contratar em dezembro, porque meu casamento é só o ano que vem. Não é assim, gente, que funciona. Não é assim. Né? Então, a gente está voltando àquele planejamento de 1 ano e pouco que a gente tinha antes da pandemia. Né? A gente não está fazendo mais aquele casamento de 6 meses, 8 meses, logo que a gente saiu da pandemia, a gente estava fazendo muito isso, porque as pessoas estavam com medo de esperar e acontecer uma coisa e daqui a pouco ter aquelas restrições todas. Não, já está voltando, o pessoal já está se programando, eu já estou recebendo orçamento para 2025. Então, quer dizer, aqueles que estão agora pensando assim, quando chegar dezembro, eu vou ver lá para 2024 se tem a data. Vai perder, não vai ter. Tanto para vocês da música, né? Que vocês no máximo conseguem fazer 2 eventos naquele dia, dependendo da localidade e do horário.
Eu, por exemplo, não faço 2, eu faço só um, a minha noiva era exclusiva daquele dia, né? A maioria dos fotógrafos também não tem, né, staff, ele que fotografa, então, é o celebrante de casamento, né? Então, essas pessoas no realmente... caso dos principais profissionais, e tu não consegue esse tipo de flexibilidade, né? Tipo assim, vai só casar uma hora, só adiantar uma hora. Não, não tem isso. Não tem essa possibilidade, né? Então, daqui a pouco profissional, mas não tem. Pessoal que está aí, que está chegando, ou quem está aí, perguntem ou comentem aqui para a gente enriquecer o nosso bate-papo. Enquanto isso, eu quero deixar o convite para baixarem lá no nosso canal no YouTube. Tem um link, aqui na bio do perfil também tem um link para baixar o nosso e-book, onde a gente já começa a dar um vislumbre. A ideia principal é essa, de dar um vislumbre de tudo que vocês vão ter pela frente, assim, em termos de checklist, né? Começa aí com o assessor e algumas definições prioritárias, assim, né? Começar pelo começo, né? Começa pelo começo. Mas tem, assim, é bom que a pessoa tenha a noção do que espera por ela, até para não cair nessa, mas é só ano que vem, depois a gente começa a pensar, né? Não, é importante vocês se darem conta, né? E o nosso e-book tem esse propósito aí de dar esse vislumbre. E também eu quero convidar vocês para seguirem lá para se inscrever no nosso canal, a gente está quase chegando lá no 2K, então para nós, se vocês quiserem nos ajudar aí, vai ser muito gratificante e um prazer para nós ter vocês lá. Então, também está aqui na bio. Então, gente, que mais? Estou esperando vocês no meu Instagram. Quero todo mundo lá. Tem um monte de dica. Noiva que está precisando de dica, noiva que está precisando de escolher vestido. Lá tem de tudo. Meu Instagram é cheio de coisa. Maravilha. Assunto de casamento tem bastante. Exatamente. Então, meu arroba é lularé.weddingplanner. Se alguém botar ali no Instagram, vai aparecer. Eu tenho um Instagram que é do público de 15 anos, né? E tem o público, então, das noivas, que é 90% das postagens lá do meu Instagram é voltada para as noivas e para o planejamento, com dica, com inspirações, que a gente gosta de conversar. Exatamente. Sabe que esses dias, enquanto ninguém pergunta nada aqui, eu vou comentar. Esses dias eu vi dentro do perfil de uma pessoa que eu sigo da nossa área, ela estava fazendo um casamento, né, qual é o termo? Casamento de iguais ou casamento iguais? Casamento igual. Casamento igual, esse é o termo. E eu achei muito curioso, eu fiquei imaginando, assim, quais as diferenças e quais as situações assim, que diferem, né? Vamos dizer assim, não sei se pelo gosto da pessoa, do casal, no caso, né? Ou se pela especificidade, né, da ocasião, enfim, que tu tem para nos dizer sobre isso. O que acontece? Quando o cliente chega na gente, eles já começam a se constranger quando eles entram em contato para pedir orçamento. Não sei porquê, mas enfim. Né? Cada um tem o seu jeito, porque às vezes eles demoram para falar para a gente que é um casamento igual. E a gente não sabe, então a gente acaba chamando de noiva, né? Isso já aconteceu comigo. Ela disse assim, mas eu também tenho a minha noiva. São 2 noivas, não tem problema nenhum. Para mim vai ser a organização e o planejamento de um casamento. Mas daí quando a gente começar a pensar no roteiro desse cortejo, como vai ser isso, aí a gente vai sentar junto e vai discutir muitas coisas, porque a gente tem a participação da família, ou não, elas vão querer entrar juntas, ou não, né? Então a gente vai ter que conversar, porque cada casal vai ter o seu jeito, né? Por exemplo, se a gente tá casal noivo e noiva, daqui a pouco a noiva quer entrar primeiro e o noivo entrar depois, não tem problema nenhum. A gente não está na igreja. Quando a gente está na igreja, a gente tem uns protocolos, daí é um pouco mais complicado, né? E esses protocolos não são nossos, como profissional de cerimonial, esses protocolos são da igreja, ou da igreja católica, ou da igreja luterana, da igreja que a gente vai estar trabalhando. E a gente, então, precisa se adequar e chamar a atenção dos noivos para alguns itens, né, que realmente o padre vai chamar, ou o pastor vai chamar para conversar sobre isso. Porque a gente precisa obedecer algumas coisas. Mas como quando a gente faz o casamento, né, por exemplo, mini wedding, micro wedding, o casamento de iguais, a gente faz fora da igreja, a gente pode fazer os nossos protocolos. Então essa celebração vai ser o jeito que eles quiserem. O gatinho vai levar as alianças, a tartaruguinha vai levar as alianças, não tem problema nenhum. A gente faz. Sim. Né? A gente vai resolver aquele desejo. Nós vimos num filme. Vamos pensar logisticamente se vai funcionar. Até porque nós temos que ter as entradas do cortejo bem determinadas para o pessoal da Presto conseguir tocar as músicas. A gente precisa ter as músicas separadas para cada um desses momentos, né?
Acho que aí também essa distinção, né? Claro que talvez numa igreja, nesse caso, seria até mais complexo. Eu não sei nem se todas permitiriam, mas em todo caso, independente disso, acho que é legal os noivos imaginarem que o casamento é deles e que eles podem fazer praticamente do jeito que eles quiserem. Inclusive, escolher se eles querem fazer na igreja ou não, né? Além de todo o restante, né? Eles podem, talvez, não sei, se em função do perfil, ficar com algumas limitações ou alguns meandros, né, em função de como poderia ser. Né? E às vezes até pelo número de convidados. Por exemplo, eu já fiz um casamento de 12 pessoas, sendo que 2 eram os noivos. Então nós tínhamos 10 pessoas, que eram os pais e alguns amigos muito próximos. Como a gente vai fazer um cortejo de padrinhos? Ninguém vai ficar sentado se a gente fizer um cortejo de padrinhos, né? Então a gente tem que pensar. A gente não teve cortejo de padrinhos, a gente teve só a entrada da noiva e a entrada do noivo. Isso a gente pensa junto, né? Porque os protocolos, o cerimonialista, ele precisa avisar os noivos como que é. Mas aquilo, se a gente não está na igreja, não é uma regra. A gente, então, vai adequar para o tamanho do casamento, né? Do jeito que eles querem. A gente não quer fazer cortejo de padrinho, que é só a entrada da noiva, o noivo que está lá no altar. Não tem problema nenhum, né? Isso tudo a gente pode adequar e fazer do jeito que eles querem. Porque, às vezes, né? Eu sou tímida, eu não quero caminhar, todo mundo ficar me olhando. Não tem problema, né? A gente tem que fazer a pessoa se sentir à vontade, porque aquele é o casamento dela, que ela não pode daqui a 10, 15 anos, por exemplo, olhar o álbum e dizer, nossa, olha como eu tava com a minha cara, porque a noiva me obrigou a fazer uma coisa que eu não queria. Não, né? A gente quer que todo mundo fique feliz, todo mundo se sinta à vontade e que aquela recordação seja linda, né? E que fique registrada nas fotos, que a Presta Prêmio consiga fazer uma trilha sonora bonita para eles se lembrarem depois, ficar na filmagem, é isso que a gente deseja. E é mais uma razão para fazer com antecedência, né? Para que tenha tempo para pensar, ver as possibilidades, refletir e aí decidir, né? Porque quando você faz muito em cima, você perde esse poder, assim, olha, no nosso tempo é o tic-tac, né? Tem que decidir, e como é que vai ser? E às vezes, no afã de ter que decidir, tu acaba talvez não fazendo a escolha assim que tu realmente gostaria. Você fica atropelando nas decisões, porque tu não tem tempo, né? Eu sempre digo, é tão bacana a gente, por exemplo, fazer uma reunião com os noivos. Agora a gente decidiu tal coisa. Vão para casa, consultem o travesseiro, conversem com vocês dois, pensem e voltam daqui a 2, 3 dias para a gente conversar. É tão bom quando a gente tem o tempo a nosso favor. Quando a gente não tem o tempo a nosso favor, é isso ou isso. A gente não pode criar a terceira opção. Né? Então a gente tem que ir muito rápido. Né? É essa. Né? A gente não pode ficar criando situações, porque o tempo ele escorre muito rápido. E isso não é legal. Né? É muita pressão nos últimos tempos, ali, muito perto do casamento. Né? Muita coisa pra gente. Mais próximo acaba sendo assim, mais um executar que você já pensou e decidiu, tipo, agora é executar, você tem que fazer a prova disso, fazer a degustação daquilo. E daí a gente depende do tempo deles, né? Exatamente. Porque às vezes eles estão, né, estão enrolados profissionalmente, às vezes, né, estão fazendo faculdade, terminando, né, algum mestrado, alguma coisa que eles precisam se dedicar, e se dedicam um pouco ao casamento, ficam um pouco ausentes, então a gente como profissional, a gente começa a se preocupar quando a gente não começa a ter os retornos deles, né? Porque a gente precisa montar essa redezinha, né? Deixar tudo mais ou menos encaminhado para depois, então, a gente só... agora sim, agora a gente né, chega ali na finaleira, faz reunião final e toca a ficha. Sim. Uma frase interessante que surgiu durante os episódios do nosso podcast foi quando a gente toma boas decisões, a gente garante boas memórias. E inversamente também é ruim, né? Porque às vezes a gente fica nessa função de escolhe, não escolhe, vai deixando ou deixa para final. E aí é uma má decisão que a gente faz, pode comprometer as memórias depois que a gente vai criar no dia, ou depois, né, a gente fica ressentido, mas eu queria que a minha avózinha tivesse entrado, depois a gente ficou sem decisão, foi o fulaninho, que daí não sei o que, saiu correndo. Então, coisas que a gente gostaria de ter feito e por ter que tomar decisão de forma muito precipitada, às vezes, né, de forma muito abrupta, acaba não gerando as memórias que a gente realmente gostaria. O tempo sempre tem que correr a favor dos noivos, né? Não pense que o tempo... daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, demora para passar. Mas quando tu pensa assim, 6 meses é uma coisa, mas quando tu pensa em número de dias, às vezes tu começa a fazer... Às vezes, né, a noiva, quando ela tá meio sumida, eu mando uma mensagem para ela, faltam 100 dias para o casamento dela. Meu Deus, falta 100 dias! Daí ela se apavora, né? Porque deu ponto em dia, né? Sim. Né? Então, tu contar em meses é uma coisa, contar em dias ele fica mais assustador, digamos assim, né? São muitas decisões para tomar. São muitas decisões, né? E é um checklist bem grande e tem um quê de interdependência dos diversos fatores, né? Você contrata um, em função desse um,
algumas coisas têm que ser arranjadas em torno daquele prestador de serviço, daquela função, né? E aí outros depois vão surgindo. E aí, quando você não decide um, aquele outro fica prejudicado, fica sem poder fazer o serviço dele. Então, isso normalmente acontece quando os noivos ficam fazendo orçamento sozinhos e contratando sozinhos, né? Por exemplo, assim, contratou a sonorização e depois mais perto resolveu ter uma banda. Tem um monte de coisas que a banda vai pedir para ele que ele não pegou com a sonorização. Então, quer dizer, são várias questões que começam a ficar tudo embolado. Então, é um passo para frente, dois para trás, um passo para frente, dois para trás, e aquilo começa a deixar eles nervosos. Né? E às vezes a gente atende, né, casais que chegam, né, e dizem assim, olha, eu achei que eu ia conseguir, mas eu não consegui, eu tô perdido, né, então... Sim, também por isso que a gente pensou no e-book com esse propósito, porque a pessoa precisa ter uma noção, claro que ninguém é obrigado a saber de antemão, porque a maioria nunca casou, nunca teve essa experiência, né, muito menos de organizar o próprio evento. E também quando vai em casamento como convidado, a pessoa vê só o produto final lá, né? Mas não conhece o trajeto, né? Tudo que o noivo, no caso, precisou fazer para chegar naquele dia daquele jeito. Então, acho que é importantíssimo, na verdade, as pessoas terem essa noção do quão importante é ter alguém assessorando, né? Toda essa caminhada e dando um passo a passo, agora vamos pensar isso, agora vamos definir isso, e assim vai fazendo essa construção, né, ao longo do tempo dessa jornada. Né? E a gente também está aberta a todo momento, né? Se eles estão com uma dúvida, alguma coisa, a gente coloca a nossa experiência, né? Dizendo assim, olha, isso já aconteceu assim, aconteceu assado, foi sucesso, ou a gente vai dizer não foi sucesso, quem sabe a gente toma um outro caminho, porque a gente viu que não deu certo, então quer dizer, a gente está ali para abrir os olhos deles. Para alguns, né, às vezes coisas que eles nem pensaram, a gente já passou por aquilo e a gente sabe que daqui a pouco não vai dar tão certo, né? Então não pode ser por conta e risco. Vamos fazer, porque vai que dá, não é? Sim. Não vai voltar para trás, né? Aquele momento tem que acontecer para ser registrado, para ser filmado, não tem que voltar para trás. Aconteceu, né? Que nem eu brinco, né? O fotógrafo perdeu o beijo da noiva só se a gente pedir para repetir, porque não tem como, não tem voltar para trás. Então é assim todo o processo. Dizer o óbvio às vezes parece chover uma olhada, né? Mas o evento ele é único, né? Ele não vai se repetir. Então, se você não tem uma chance de fazer certo, né? E por isso, contar com a experiência de quem já fez isso dezenas, centenas de vezes, é o mais certo a fazer do que se aventurar, às vezes. Né? E pode acontecer que ele falou, né? No meio da jornada, tipo assim, olha, eu não aguento mais, eu vou ter que fazer o que eu não queria, né? Inicialmente, eu vou ter que chamar alguém. E aí, essa pessoa talvez tenha que ter um trabalho duplo, né? Para botar as coisas nos eixos. Não, agora tá tudo certo, vamos começar realmente a tocar daqui em diante. Isso aí, né? Tu que lida com música, né? Eu brinco sempre com os noivos e com as noivas que eu, como cerimonialista, sou o maestro da orquestra. Eu não toco nenhum instrumento, mas eu sei reger esses outros profissionais, né? Eu não fotografo, eu não cozinho, eu não faço drink, mas eu sei como, né, que todos têm que estar ali, todo mundo, né, que nem uma pecinha de quebra-cabeça, tudo bem combinadinho para tudo dar muito certo, né? E como os noivos é a festa maior, digamos assim, social que eles estão fazendo, né? Porque normalmente eles fazem uma festinha menor, fazem um churrasquinho em casa, né? É diferente. Tu juntar muitas pessoas, né? Com esse protocolo da celebração, né? Depois conduzir essas pessoas para a festa, sentar essas pessoas, tudo a gente precisa ter um cronograma para que isso aconteça, né? Às vezes a pessoa diz, vai acontecer, eles vão chegar, eles vão sentar. Não, eles não sabem. Não é aquele churrasco, sai correndo comprar gelo, sai correndo comprar o faltou e tá tudo certo. Não é assim. Não é. É por mais casual. E também pela preservação da experiência, né? Se você quer ter um casamento tranquilo para ti e para os teus convidados, imagina, né, o estresse que seria alguém chegar no teu ouvido, olha, tá acabando tal coisa, ou derrubar o bolo, sei lá, qualquer coisa, e aí o noivo ou a noiva tem que se preocupar com isso. Não, né? Você perde o melhor de tudo, que é aproveitar aquele momento, né, com o noivo, com a noiva e os entes queridos, e ter que ficar, não tem como, né? E todo mundo que trabalha com eventos, né, já ouviu falar na famosa Lady Murphy, né? E ela está sempre do nosso lado, né? Eu sempre digo que ela não é uma lei, ela é uma praga, então a gente precisa saber lidar com ela. E quem não está acostumado, então, se apavora, senta e chora. Né? A gente tem a solução, né? Às vezes a solução está no nosso celular, né? Há uma ligação, a gente pede para um colega quebrar um galho para a gente que a gente precisa, né? Então é isso que faz o evento ser 100% de sucesso. Muitas vezes o cliente nem fica sabendo, né? Mas a gente tá com um baita de um furo, às vezes, lá na retaguarda e ninguém nunca fica sabendo. E estamos assim, para que os noivos, né? Então
esse é o nosso papel, né? Esses dias a gente foi tocar num casamento onde, assim, na hora, assim, tipo, sei lá, 15, 20 minutos antes da cerimônia começar, o noivo resolveu que queria cantar para a noiva, em vez de fazer os votos. Não lembro se ele falou também, mas acho que ele falou algumas coisinhas e ele queria cantar uma música. E nós, olha, normalmente a gente faria um arranjo, né? Perguntaria qual é a tonalidade que quer cantar, né, etc. Bom, e ele falou, não, mas eu só vou cantar um pedacinho. Bom, resumo, além dele, ele não cantava bem, né? Ele não tinha preparado nada, muito menos nós. Então, a nossa proposta era só uma harmonia aqui e tu vai, né? Só que ele cantou a música toda. E daquele que emocionou. É claro que vale a intenção e tal, mas é o tipo de coisa que poderia, se fosse pensado antes, se fosse nos falado antes, etc., poderia ter sido uma coisa bem, bem mais bonita, bem mais emocionante, mais gostosa, assim, porque para mim está registrado. Tá registrado. Né? E até assim, esse comprometimento dele ter feito umas aulas de canto para, né, deixar a noiva bem feliz. É o tipo de investimento que valeria a pena, porque claro. É um momento assim, único, né? Que fica registrado ali, você tem fotos, você tem vídeo, eu não lembro se você tinha vídeo também. Não, são tudo coisas a se pensar, né? Às vezes tem casamentos assim que os noivos querem colocar muita coisa e eu sempre digo, não, coloque pouquinhas coisas, mas vamos fazer muitas coisas assim que sejam interessantes. Porque eu me lembro que antigamente, quando a gente fazia festa de casamento, era 4 da manhã, daí tu olhava, 4 da manhã não entrou a escola de samba ainda. Quer dizer, nós tínhamos muita coisa para fazer, era atração. Todo mundo perdia o foco nos noivos, né? Porque era muita coisa acontecendo naquela festa. E hoje em dia não, né? A coisa tá mais, o foco é mais nos noivos, né? Os noivos dançam, a dança é deles, né? Tudo é mais especial. Eles, né, fazem daqui a pouco aquela taça, aquela torre, né, de taças de espumante que eles fazem. Tudo é mais voltado para eles, porque eu sempre digo, né? As estrelas da noite são vocês. Não vamos trazer uma atração nacional para cantar no palco, porque todo mundo vai esquecer que tá vocês ali casando. Eles vão achar que estão num show. Sabe que essa pegada, esses dias eu toquei, faz uns 2, 3 meses, eu toquei num casamento onde tinha uma dupla sertaneja no nível nacional, assim, eu não lembro o nome, mas são bem famosos. Não pra mim, mas enfim, são famosos, né? Daí, mais ou menos isso eu pensei, né? Mas aí, o casamento e tal, e aí a atração principal, assim, é que vai ganhar, né? Mais ou menos por aí. Não, tudo tem que ser escolhido com muito cuidado, né? Com muito cuidado. Porque daqui a pouco, assim, né? A atração musical, às vezes, os noivos é que são fã, né? Às vezes os outros nem gostam tanto. Tem isso também, né? A coisa ser pensada, bem pensada, inclusive. Né? Porque às vezes quando você escolhe uma atração musical que é muito específica, né? No caso ali era sertanejo. Então você não pode esperar que eles vão cantar rock ou, né, outro gênero, aí jazz, lá. Daí talvez muitos dos convidados gostariam que tivesse uma banda que tocasse um pouco de cada coisa, um pagode, vai ter um funk, vai ser... E aí talvez teria assim um pouquinho de cada coisa para agradar todo mundo. Um pouquinho de cada. Porque às vezes eu tive um noivo uma vez que ele disse, durante todo o jantar eu quero jazz, quero ouvir jazz. Chegou lá pelas tantas, os convidados só batiam no meu ombro. Quando é que vai terminar esse jazz aqui? A gente não aguenta mais. Eu dormindo em cima da mesa. É a escolha do noivo. Sim. A gente conversou sobre isso num dos episódios, e também acho que na semana passada a gente falou sobre isso, né? Esse cuidado que os noivos... claro que os noivos têm que fazer coisas que são do gosto dele, mas eles têm que considerar, inclusive na alimentação também, na gastronomia, tem que considerar o gosto generalizado, né? Mas tem que considerar o gosto dos convidados, porque senão não adianta, né? O que acontece? O convidado pega e vai embora, né? Sim. Ele vai embora pra casa dele. Isso a gente não quer, né? Então a gente fala, vamos pensar bem. Pensar bem, né? Quando tem algumas escolhas assim, muito drásticas, assim, muito contundentes, ele tem que fazer o pessoal pensar bem, né? Se é isso mesmo que quer. Temos que pensar, né? Porque aqui a gente estava falando nos tipos, nos estilos, nos casamentos, né? Que existem, né? Mas não quer dizer que você daqui a pouco está pensando em fazer um estilo diferente, não possa inventar o seu estilo, né? Todos os estilos são bem-vindos, né? Desde que a gente consiga, então, contemplar, né, todos os momentos da festa, todos os protocolos e ainda contentar o convidado que está lá, né? A gente não pode esquecer disso também. Sim. As possibilidades são inúmeras, né? Muito mais do que já foi, assim, há 10, 15 anos atrás. Hoje em dia, eu acho que as opções são tantas que eventualmente pode ser até difícil de definir o que realmente se quer, né? Por outro lado,
Por outro lado, assim, para quem gosta de ter esse preparo, de ter esse cuidado, assim, nossa, dá para fazer tanta coisa linda, né? Então, acho que é quase uma obrigação, assim, em termos com o sonho da gente, né? Com o sonho dos noivos, de ter esse cuidado, né? De fazer uma construção cuidadosa, carinhosa, né? E fazer essa construção aí com os profissionais que vão colaborar, né? Que vão fazer de tudo para que esse grande dia seja perfeito, né? O mais perfeito possível. Vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Planejando bem, o resto corre bem. Maravilha. Mas, Lu, tá chegando a nossa hora aqui. Eu quero te agradecer muito, né, a tua Imagina. disponibilidade, disposição de participar aqui com a gente. Deixa aqui o teu recado, deixa os teus contatos, né, para as pessoas que estão aqui, também para as pessoas que vão assistir posteriormente. E a gente vai se despedindo. Então tá, então o meu convite fica então para vocês me acompanharem lá no meu Instagram, Lula Hair Wedding Planner. Eu espero vocês então lá no meu Instagram com muita dica. Quem ficar, né, quiser entrar em contato comigo, tenho lá no link da bio também, direto no meu WhatsApp, pode conversar comigo, quer trocar ideia, conversar sobre estilo de casamento. Estou aberta a conversar, dar conselho, ajudar, e a gente está aí para isso, porque a gente ama o que a gente faz, a gente respira esse universo dos eventos aí, principalmente os casamentos. Então, será um prazer, todas serão bem-vindas, vai ser muito legal poder atender vocês e ajudar a planejar esse casamento, que deve estar aí, ó, só esperando o pedido. Que maravilha. Então, obrigado. Da minha parte também, agradeço a todos a presença. Quero deixar um convite para quem ainda não nos segue, nos seguir, acompanhar os nossos conteúdos aí. Vamos ver se daqui a alguns meses vem a segunda temporada do Anfitrião Arte e Eventos. Né? Tenho certeza que vai ter. Tem muitos cortes aqui, também lá no YouTube tem os episódios completos. A Lu, inclusive, foi a nossa convidada, né, quando a gente falou lá de decoração, né, a gente foi uma temática mais focada. E a gente, de igual forma, a gente está à disposição, né, para trocar ideias, para recomendar profissionais aqui também como a Lu e outros profissionais que a gente tem relação, né, de outros segmentos, a gastronomia, enfim, de parceiros, né, que a gente gosta de trabalhar e eventualmente a gente encontra aí pelos caminhos dos eventos. Tá bom, gente? Então, uma boa noite para todos e até a próxima. Tá bom? Obrigada pelo convite, Ailton. Um abração. Tchau, tchau.